Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de que todos se inscrevessem, no meu canal, John Copte Facur, sou advogado aqui no Rio de Janeiro. Venho produzindo alguns vídeos com qualidade de informação para passar para os senhores a respeito de algumas questões jurídicas que eu entendo relevantes para passar, para a população em geral. Portanto, eu sempre tenho aquela frase comigo, Tenha sempre em mão seu advogado ou defensor público. A gente nunca sabe quando vai precisar deles, Então vamos lá. Guarda compartilhada. O que é a guarda compartilhada? É aquela que é estabelecida, de uma forma bem resumida, É aquela que é estabelecida como regra hoje no direito civil, em caso de divórcio, etc., para estabelecer a convivência e a relação dos pais e dos filhos. Muito bem. A guarda significa guarda e responsabilidades compartilhadas. Esta é a regra. A exceção a esta regra é a guarda unilateral, ou seja, aquela que após um divórcio, o pai ou a mãe ficam como guardião do seu filho e o outro genitor tem o direito de visitação. Na guarda compartilhada, inclusive, nós temos o direito de exigir do outro cônjuge, no qual o filho mora, porque vai ser estabelecido qual vai ser o requisito para que aonde a criança vai morar, Na guarda compartilhada que eu estou dizendo. Na guarda unilateral, evidentemente, vai ficar com o guardião, mas na guarda compartilhada são dois guardiões. Então, aonde a criança vai ficar? Num ambiente que apresente melhores condições para o seu desenvolvimento físico, psicológico, emocional, material, etc. Então, a guarda compartilhada, ela não é obrigatória em relação à questão de tempo, porque a mãe ou o pai, que os guardiões da criança têm o direito, não serão meros visitantes. Por exemplo, um casal no qual que ocorre a separação, o pai vai morar, a criança vai morar com a mãe ou vai morar com o pai e a mãe vem visitar. Ela tem direito de pedir prestação de contas, etc. Ela tem o dever de pagar pensão alimentícia também, do mesmo caso, na proporção das necessidades, das possibilidades, dentro de uma razoabilidade para a criança, e vice-versa, homem e mulher, e, enfim, casal em geral, que tenha filhos. E a principal questão na guarda compartilhada é que os pais, ambos, têm a guarda, tem direitos e deveres em relação à criança. Ambos são responsáveis civis, inclusive pelos atos praticados pelo menor, desde que eles não tenham patrimônio para responder por isso. Então, na guarda compartilhada, os pais têm acesso pleno aos filhos, não precisa dividir o tempo também de 7 dias na semana, dividir por 2 exatamente, não precisa ter essa precisão numérica de momentos de convivência, mas é garantida a convivência plena do pai, com a mãe, da criança, com os pais, inclusive com os avós, com os familiares. Quer dizer, independentemente se eu tenho algum problema em relação a pessoa tem algum problema em relação a seu sogro, por exemplo, e o pai quer impedir o acesso do sogro à criança, ilegal, abusivo, inclusive, como eu falei no vídeo anterior, alienação parental. Portanto, na guarda compartilhada, que é a regra hoje no direito brasileiro, como antes a regra era a guarda unilateral, normalmente com a mãe, hoje a regra é a guarda compartilhada, relativamente garantida aos pais, os deveres e ônus em relação à criança. Então, ambos os pais têm toda a responsabilidade em cima da criança. Tem o direito de conviver com a criança, não é só visitar, conviver. Inclusive dormir, morar juntos, etc.
inverter, dependendo das circunstâncias, a moradia, se a moradia que é chamada na lei a cidade, me perdoe, que é chamada na lei a cidade onde a criança tem melhores condições, isso pode ser invertido em juízo ou mediante acordo entre as partes, em vara de família, etc., com a finalidade de fazer com que a criança esteja no melhor local que ela para o desenvolvimento como pessoa humana. Portanto, encerro esse vídeo por aqui com a finalidade de esclarecer a todos e mantenho meu entendimento no sentido de tenham sempre seus advogados e defensores às mãos. Nós nunca sabemos quando iremos precisar deles. Enfim, boa noite a todos, muito obrigado. Por favor, inscrevam-se no meu canal, deixem um like e desejo a todos aí paz, tá? Muito obrigado por tudo.